Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês como está repercutindo nos sites em todo o mundo, site da Alemanha, da Espanha, de Portugal, a notícia sobre os 51 milhões encontrados no apartamento cedido a Gedel Vieira Lima, que é o braço direito de Michel Temer. O dinheiro encontrado nessas malas, que aqui vocês estão vendo nessa imagem, que chocou o Brasil, mas também chocou o mundo, essa quantidade de dinheiro encontrada, tudo num lugar só. Esse dinheiro que poderia estar sendo investido nos programas sociais que o Temer está cortando, que poderia estar sendo investido na educação que o Temer está cortando e quebrando, que poderia ter sido investido na Universidade do Rio de Janeiro, que está quebrando por falta de dinheiro, e em várias outras instituições do Brasil. Esse dinheiro que foi parar aqui nesse apartamento controlado aqui pelo Gedel Vieira Lima, que é braço direito de Temer. Esse dinheiro aqui saiu em todos os jornais e a gente vai falar sobre isso aqui no canal Notícias Comentadas. Seja bem-vindo a mais esse vídeo, onde a gente vai comentar esse caso aí do Gedel Vieira Lima, né, desses 50 milhões, dentro do contexto que é ligando ao Funaro e ao próprio presidente da República do Brasil, num processo de corrupção que é chamado pelo Joesley Batista como sendo a maior e mais perigosa quadrilha de bandidos corruptos do Brasil na atualidade. Eu sou o Morpheus e vou explicar aqui para vocês o seguinte: dinheiro encontrado em malas no bunker de Gedel Vieira Lima soma 51 milhões de reais. Polícia Federal demorou até meia-noite para contabilizar dinheiro que lotou o porta-malas de caminhonetes. A Polícia Federal demorou quase até meia-noite dessa terça-feira para contar os milhares de notas de reais e dólares encontradas em um suposto bunker onde o ministro Gedel Vieira Lima armazenaria recursos ilícitos em Salvador, na Bahia. Só para registrar aqui, essa notícia é do dia 6 de setembro de 2017, hoje é dia 12 de setembro. Então, o dinheiro foi encontrado durante uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã dessa terça-feira, que apreendeu milhares de reais. As imagens foram divulgadas pela assessoria da Polícia Federal, são impressionantes. Foram recolhidas pelo menos 9 malas e 7 caixas de papelão lotadas com notas de 50 e 100 reais. A montanha de dinheiro encheu ao menos 2 porta-malas de caminhonetes usadas no cumprimento do mandato judicial. Os policiais chegaram ao local onde o dinheiro estava armazenado após uma denúncia de que o ex-ministro da Secretaria, o ministro da Secretaria de Governo de Temer, estaria escondendo documentos relacionados a uma investigação da qual é alvo. Na prática, os policiais conseguiram muito mais do que esperavam. O imóvel onde estava a montanha de dinheiro não era do PMDBista, mas estava cedido a ele. Oficialmente, ele informava ao proprietário do local que guardaria documentos do seu finado pai, Afrísio Vieira Lima, no apartamento. Pois é, esses documentos eram, na verdade, notas de dinheiro, e muito dinheiro que ele guardava aqui. Ou seja, ele tinha um apartamento e tinha a chave, e ele que comandava o negócio ali. Portanto, ele sabia da existência de dinheiro, e não só isso, ele sabe da origem desse dinheiro. A gente já tinha falado sobre essas malas de dinheiro que foram encontradas no dia que saiu na notícia, aqui nesse vídeo. E nós fomos cautelosos, porque nós falamos, malas podem ser de Gedel. Só que no vídeo de hoje você vai ter aí fortes evidências que de fato são de Gedel, mas é claro que o Gedel não conseguiu esse dinheiro sozinho, né? Ele não foi rodar a bolsinha lá na praça para fazer 51 milhões de reais. Quem faz essa montanha de dinheiro de uma hora para outra não está agindo sozinho, faz parte de uma quadrilha. Aqui no jornal, bom, esse primeiro aqui, o El País, é da Espanha. Agora nós vamos a um site de Portugal, que é o DN, Diário de Notícias aqui, o Diário de Notícias de Portugal.pt, www.dn.pt. Ex-ministro brasileiro, dono dos 51 milhões de reais encontrados em apartamento. Ele já está falando aqui que ele é o dono. Até novembro do ano passado, Gedel Vieira Lima era ministro da Secretaria de Governo do presidente Michel Temer. Quer dizer, uma secretaria criada só mesmo para fazer os esquemas, que não tinha uma função mesmo pública, ó, você vai cuidar da saúde, você não, era uma para fazer os esquemas ali do que o Temer achava que ele era importante, recebendo o salário pago com o seu dinheiro dos seus impostos. O ex-ministro brasileiro Gedel Vieira Lima foi acusado hoje de ser dono dos 51 milhões de reais, 13 milhões de euros encontrados pela polícia em um apartamento de Salvador. Lembrando que o Gedel Vieira Lima é do PMDB, assim como o presidente Michel Temer do PMDB, que faz parte do plano de governo do PSDB de Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso, que implementaram aí esse golpe
parlamentar no Brasil. Então é toda uma cúpula, que todo mundo está um salvando o outro. O Aécio Neves não caiu por causa do apoio do Temer. O PSDB não caiu por causa do PMDB. Está tudo conectado. Tudo conectado. O ex-ministro encontrava-se em prisão domiciliar, acusado de tentativa de obstrução à justiça. É assim, a justiça para esse povo até agora tem agido da seguinte maneira. Ah, você roubou? Roubou. É amigo de Temer? É, então vá para casa, fique lá descansando, não venha mais trabalhar não, tire umas férias, fique só na sua casa vendo televisão. No caso do Gedel, nem sequer tornozeleira eletrônica ele tinha. Disseram, não tem não, rapaz, o Gedel é muito gordo, não vai caber no pé dele, então deixa isso para lá, a gente vai ficar olhando daqui da janela, a gente fica olhando daqui de Brasília como é que ele tá lá em Salvador, se ele tá saindo pro supermercado, alguma coisa assim, mas deixa o cara na casa dele, entendeu? Fazer o que ele quiser, receber quem ele quiser e tá livre, tá liberado. Aí, pô, aconteceu de novo que o assessor especial de Temer aí foi encontrado com essa quantidade de dinheiro. E aqui no site aqui do Carta Capital, aqui do dia 8 de setembro de 2017, ele mostra uma ligação entre Gedel, Temer, Funaro e os 51 milhões de reais. Aqui ele está dizendo o seguinte, o Gedel foi acusado aí pelo Joesley Batista, do executivo aqui da JBS, de ser o cara que cuidava dos esquemas de roubo de Michel Temer. Então toda vez que o Temer acertava com o cara, o Gedel que vai cuidar disso. Só que aí o Gedel foi afastado por causa daquele apartamento lá que ele tinha, que ele pressionou lá o Marcelo, que era ministro da Cultura, pressionou o Marcelo, não, vai ter que fazer não sei o quê, botou o gargalo dizendo eu sou amigo do Temer, não sei o quê, e daí deu mal para ele, o cara abriu a boca e isso foi parar na imprensa, o Gedel foi afastado. No que foi afastado, o Temer nomeou um outro para fazer as operações que o Gedel fazia, que foi o Funaro, que também está preso, que também está fazendo delação e também está apontando Temer como chefe dessa quadrilha toda. E aí eu vou dar meus parabéns aí a você que foi para a rua de verde e amarelo colocar o Temer na presidência. Não foi as pessoas que votaram na Dilma. Foi você que foi para a rua de verde e amarelo enganado pela Globo ou enganado por quem quer que seja, MBL, todos esses movimentos que agora estão calados, não estão protestando contra o Temer. E você continua paradinho aí, sentado no seu sofazinho no conforto. Então foi você que colocou o Temer lá. Você não tirou a Dilma para colocar uma outra pessoa, você colocou o Temer lá. E você vai ter que assumir isso, vai ter que dormir com essa pro resto da sua vida. Vai contar para os seus netos e para os seus filhos em que lado desse processo você estava. O mínimo que você pode fazer, na minha opinião, é tentar se regenerar e começar a estudar um pouco mais de história sobre política antes de ir para a rua vestindo camisa e cantando hino nacional. Michel Temer estava na China na reunião do BRICS quando o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se viu obrigado a ameaçar com a revisão do acordo de delação premiado dos executivos da JBS. Bom, enfim, você vai ver a ligação aqui entre Gedel, Temer e Funaro e os 51 milhões de reais. Veja, o Loures também era um dos assessores de Temer. O Temer tem uma turma de gente aí para carregar dinheiro em mala, tá? Não é a primeira vez, não. Tá aqui o Temer. Tem também o Loures, que foi acusado, também foi pego com mala de dinheiro, 500 mil reais carregando numa mala. E agora foi o Gedel. Todos eles pessoas próximas de Michel Temer. Tá? Então, uma outra coisa interessante é que dentro desse contexto, o Janot, é uma coisa meio louca, o Janot acusou o Lula de ser chefe de uma quadrilha que não sei o que lá. O interessante é que eles acusam o Lula, mas o dinheiro aparece nas malas do Temer e da turma do PMDB e do PSDB. O dinheiro não apareceu ainda em nenhuma mala de Lula, nem de Dilma, nem de... Entendeu? Se o Lula é corrupto, se o Lula é ladrão, Dilma é ladra e o PT é uma organização criminosa, por que o dinheiro só aparece nas malas do PMDB e do PSDB? Pense nisso. Pense um pouco mais disso. E aqui eu não estou inocentando ninguém, não. Também tem corrupção no PT, em tudo que é partido. Só que o que a gente está vendo aqui no Brasil é uma espécie de organização criminosa. E repito, Dilma estava sozinha no meio desses lobos, hein? E você foi para a rua, colocou adesivo no seu carro, criminalizando uma mulher que estava enfrentando sozinha, uma mulher enfrentando sozinha esses lobos aqui que a gente está vendo na tela. E você foi contra essa mulher, meu velho, eu não queria estar na sua consciência, viu? Gedel, dos 50 milhões, Gedel, daquele dos 50 milhões de reais, declara fazendas a preço de banana. Notícia aqui do Brasil 247 no dia 12 de novembro
setembro de 2017. Em 2014, quando se candidatou ao Senado pela Bahia, o ex-deputado e ex-ministro Gedel Vieira Lima declarou possuir 9.045 hectares em 12 fazendas no sudoeste da Bahia, nos municípios de Bababá. O valor total que ele declarou foi de R$801 mil. A maioria dos imóveis foi adquirida no fim dos anos 80 e é dividida com os irmãos, o deputado Lúcio Vieira Lima, que também é do PMDB, que também está sendo acusado de corrupção nesses mesmos processos, e a Frísio Vieira Lima Filho, diretor legislativo da Câmara. Em reportagem do Fantástico de julho do ano passado, visitou as fazendas de Gedel e, segundo a reportagem, as terras valem hoje cerca de 67 milhões de reais, 84 vezes mais do que o valor declarado à Justiça Eleitoral. Eu vou deixar o link aqui de uma dessas reportagens aqui de julho de 2017. Essa reportagem aqui que ele está falando aqui, do Fantástico, era em julho passado, que é provavelmente essa daqui. Então está mostrando, fazendo uma reportagem sobre essas fazendas de Gedel Vieira Lima. Dinheiro provavelmente comprado, dinheiro arrecadado com seu dinheiro do seu imposto que você paga. Sabe aquele imposto que se você não pagar você pode até ir preso? Pois é, parte dele está aqui. Polícia Federal, aqui ó, Polícia Federal confirma que digitais em notas dos 51 milhões de reais são de Gedel. E isso aqui, meu amigo, é muito sério. Isso aqui basicamente prova que o cara é realmente o dono do negócio. Fizeram uma análise, encontraram as digitais dele. Olha, digitais dele colhidas no apartamento onde houve a busca estavam impressas no próprio dinheiro. Novos indícios reunidos pela Polícia Federal reforçam a associação dos 51 milhões de Gedel e complicam mais ainda a situação dele. A polícia elencou 4 novas situações que colocam o Gedel numa posição delicada. Primeiro, as digitais do Gedel colhidas no apartamento onde houve busca estavam impressas no próprio dinheiro e material que acondicionava as notas, ou seja, nas malas, papelão e tudo mais. Uma segunda testemunha ouvida após a operação policial confirmou que o espaço havia sido cedido a Gedel Vieira Lima, corroborando o que disse o dono do imóvel. O dono do imóvel também falou isso. Uma segunda pessoa é suspeita de auxiliar o político baiano na destinação das caixas e malas de dinheiro. E quarto, a Polícia Federal identificou risco de fuga depois da revelação da história da maior apreensão de dinheiro vivo já registrada no Brasil. Então, ao que tudo indica, assim o Gedel Vieira Lima é dono desse dinheiro aqui. Se ele não é dono, ele está cuidando para o dono. Se ele faz parte de uma quadrilha, quem sabe a quadrilha é dona. A quadrilha que ele pertenceria seria essa mesma quadrilha que o Janot acusa o PMDB de ter, essa quadrilha do PMDB, que foi livrada inclusive pelo Sérgio Moro, pela República de Curitiba, e que não aparece no filme da Lava Jato também, né? Essa quadrilha não aparece. E pronto, isso daí tem um dono, e provavelmente o dono disso daí, essa quadrilha, e o Temer, presidente do Brasil, também está envolvido nesse processo, segundo as informações aqui da Carta Capital. Uma notícia do site da Alemanha, que é o Deutsche Welle, diz o seguinte: Polícia Federal prende Gedel Vieira Lima após descoberta de banco com 51 milhões. É claro, acharam as digitais do cara, né? No dinheiro e nas malas e na caixa. Aí vão fazer o quê? Agentes cumprem mandado de prisão preventiva após maior apreensão de dinheiro em espécie da história do Brasil ter sido feita em imóvel que seria usado pelo ex-ministro. Olha, nem os portugueses, eu acho que os portugueses, quando vieram ao Brasil, que levava o ouro brasileiro, talvez ele não tivesse conseguido levar tanto dinheiro em ouro dentro dos navios que ele levava para Portugal. Talvez nem eles tenham conseguido levar tanto dinheiro. A Polícia Federal cumpriu na sexta-feira, dia 7, o mandado de prisão preventiva contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Federal após mais de 51 milhões de reais terem sido encontrados em imóvel de Salvador que teria sido emprestado a ele. A maior apreensão de dinheiro da espécie da história do Brasil. Tá? Então, aqui está falando também essa notícia, confirmando isso, né, no site alemão, como eu disse a vocês, e agora que a mãe de Gedel, para finalizar esse vídeo,
A gente vai entender. A mãe de Gedel disse que o filho dele é doente. Ah, ele tadinho, não prende ele não, ele é doente, tadinho. Ô, meu bichinho, você é doente? Porque sempre se beneficiou da moléstia. Kiko Nogueira publicou aqui no site do DCM. A mãe de Gedel Vieira Lima tem alguma razão ao dizer que o filho não é bandido, e sim doente. A doença de Gedel chama-se roubalheira. E ele padece disso desde a mais tenra idade, sem ter sido jamais questionado por sua genitora, a mãe dele. A razão é simples. Ela também se beneficiou da patologia do menino, tadinho. A doença dele beneficiou muita gente, beneficiou toda a família, inclusive a própria mãe. Em 83, aos 25 anos de idade, recém-saído da Faculdade de Administração de Empresas, Gedel foi indicado para o posto de diretor da Corretora de Valores do Banco Estadual da Bahia, o Baneb. Esse é o primeiro cargo público. Segundo o Globo, uma auditoria interna pilhou um desvio de 2,7 milhões em valores atualizados, fruto de um esquema que teria beneficiado Gedel, seu irmão, o hoje deputado Lúcio Vieira Lima, seu pai, aquele que deixou lá o apartamento, lá, os documentos, né, no apartamento lá, o ex-deputado Afrísio Vieira Lima, e ela mesma, a mãe Marluce Quadros Vieira Lima. Gedel foi demitido, eleito deputado federal em 90, foi citado no caso dos anões do orçamento, acusado de manipular emendas para beneficiar empreiteiras. Veja, mais uma vez, a cúpula do PMDB sendo acusada em um caso totalmente distinto da venda de leis e emendas e decretos. Emendas parlamentares e decretos também. Comercialização de leis. Eu me pergunto o que acontece com essas leis depois que se comprova que ela só foi criada para favorecer alguém num processo de corrupção. Seriam elas canceladas ou como é que fica essa história? A CPI que investigou o caso em 93 o absolveu. A carreira 93, a propósito, a gente está falando aí do governo Fernando Henrique Cardoso. A carreira gloriosa do crime culminou nos 51 milhões de reais encontrados no apartamento de Salvador e na Cana. Tá? Em janeiro de 2016, Dona Marluce passou a receber uma pensão de 26 mil da Caixa de Previdência Parlamentar do Ceará por conta de 16 anos de contribuição do seu marido, o ex-deputado Afrísio Vieira Lima, morto naquele mês. Não que precisasse, meu pai casou com uma mulher rica, falou o Gedel. A declaração foi dada em 2000 à Folha, que investiga a denúncia de Antônio Carlos Magalhães. Enfim, né, a mãe disse que ele era doente, e aí o Gedel, escutando isso, o que ele fez? Ele voltou a chorar no depoimento da Polícia Federal quando ele foi preso. O Gedel, do PMDB, foi preso depois que a Polícia Federal encontrou fragmentos de digitais dele nos 51 milhões de reais achados em um apartamento de Salvador. E aí aparece aqui o Gedel Vieira Lima chorando novamente. Então, ao que tudo indica, sendo confirmado que ele realmente é o ladrão que roubou esse dinheiro todo, vai se caracterizar uma espécie de ladrão chorão. Né? Um ladrão que rouba, chega na hora, meu Deus do céu, eu não queria ter feito isso não, puta que pariu, roubei dinheiro, roubei muito dinheiro. Então é uma espécie de, quem sabe é uma doença mesmo, né? Um ladrão chorão, ladrão que chora. Ele não chora arrependido. Eu não sei por que ele chora porque ele tem medo. É tipo aquele menino que faz danação e aí a mãe chega lá com um cinturão para bater nele, ele chora antes de levar uma lapada. Mais ou menos isso que o Gedel está praticando aí. Então é isso, minha gente. Esse é o caso aí do Gedel Vieira Lima, que o canal Notícias Comentadas precisava deixar registrado, afinal de contas isso é história, né? E isso faz parte de um processo que está investigando, segundo Joesley, a maior e mais perigosa quadrilha de corruptos e bandidos do Brasil. Essa mesma quadrilha que derrubou uma presidente sem ter sido acusada de processo nenhum de corrupção. Eu me pergunto aonde isso vai parar quando descobrirem que esse processo todo de fato foi comprado e tudo foi um golpe. Normalmente a presidente deveria voltar, mesmo a gente sabendo que ela não teria condições de governar, já que o próprio parlamento está comprado também por essa quadrilha. Esse parlamento brasileiro está absorvendo essa quadrilha aí toda. Eles estão abraçados. Então, jamais uma pessoa que seria de oposição a isso teria condições de governar. Mas, né, algumas partes da mídia estão dizendo, não, vamos deixar o Temer aí até o final, porque depois disso ele vai ser investigado. Tem pessoas que se conformam com isso, minha gente. Sabe, enquanto o Temer está saqueando o patrimônio público, entregando as empresas brasileiras a preço de banana, tem pessoas que defendem que ele fique. Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. Um grande abraço
e até a próxima notícia.